Mas a ideia de uma entrevista com você, aproveitando sua vinda atual, surgiu para mim porque eu fui no lançamento do seu livro e assisti sua conferência. No final da conferência, quando eu fui colher tua assinatura, teu autógrafo para o livro, eu disse, você é uma cientista. E você disse para mim, e não sou psicanalista? Então eu começaria com isso. É verdade que a gente vem da USP. E que na USP a gente tinha a sorte de ter o César Hades. O César nos formou a um espírito de observação científica que eu devo dizer, a Liana estudava peixinho. O Elias da Rocha Barros e eu, Calitrix Jaco, só que ele tinha 15, eu tinha 4. Mas nós ficamos muito tempo trabalhando observação. Eu acho que isso permitiu de ter uma posição que não é a que eu uso em psicanálise, não é essa a minha posição, mas me ensinou que isso também existe. A gente tinha uma boa formação científica, eu acho, na USP, você não acha? E mesmo o pessoal que vinha do mundo da experimental, que não era o nosso bairro, a nossa maneira, tinha uma tal seriedade que isso nos permite pensar que a gente pode encontrar um cognitivista e discutir com ele. Isso são fatos, não é? Que me ajudam, eu acho, com relação a quem, por exemplo, fez PUC ou faculdades no tipo na França, não é? Como não tiveram essa sorte de entrar em contato com ciência. No fim dos anos 60, início dos anos 70, Elias, a gente gostava desse lado. Não sei se você também gostava tanto, Liana. A gente gostava desse lado científico. Bom, aí a gente caiu na marmita da psicanálise. Eu tinha caído ainda mais cedo que eu caí, com 16 anos. Tinha aquele famoso grupo da Regina Schneiderman, chamou a Betty Milan e a Cristina, que eram as duas melhores alunas de física dos colégios, onde ela ensinava, Dante Bandeirantes. E aí, a Betty, que acabava de entrar na psicologia, achou um sujeito de óculos lendo um papel Bíblia e trouxe para a gente, chamava Fábio Herman. Aí ficou o Fábio, nós 3, não é? Então, é verdade que a gente caiu no pote da psicanálise muito cedo. Fazem 62 anos. Gente, que horror. Bom, então, tinha essas duas coisas. Por que a questão atual? Na França tem saído muito livro também para criticar a psicanálise, que não é ciência. A gente, em geral, não responde, porque a gente acha que não. Esse agente é o seguinte, na França tem 3 sociedades ligadas à IPA e uma série de sociedades, umas 8 sérias, grandes, que são mais de orientação lacaniana. Existe uma rede de encontro trimestral e, quando precisa, é mais, que é para se pôr de acordo todo mundo junto. Então, por exemplo, diante do governo, a resposta se existe ou não uma profissão que a gente quer oficializar como psicanálise, a resposta foi não, e ela é a mesma, com as mesmas palavras de todo mundo. Mas o que se fez cada vez mais foi criar institutos de psicoterapia psicanalítica para que o Ministério da Saúde reconhece enquanto formação de psicoterapeuta. Ele não dá esse estatuto para quem sai da faculdade de psicologia. Quem sai da faculdade de psicologia é psicólogo, não é psicoterapeuta. Então a gente tentou encampar esses espaços e todo mundo se ocupou de fazer isso também, para não deixar. A sorte da gente é que a gente não tem evangélico, mas enfim. Inimigos tem muito. Agora existe um outro campo, que é o campo específico do autismo. No campo específico do autismo, a psicanálise é muito atacada. Eu mesma já tive campanhas com Bernard Gols e Lasnik. Gols e Lasnik, matem-nos com as nossas fotos. O Ministério do Interior se apavorou. Teve reuniões em que eles fecharam o bairro, porque havia um ódio da psicanálise por parte de militantes ligados aos
grandes trusts comportamentalistas, que é uma violência muito grande. Isso aí são os maldosos, nós somos os bonzinhos. Agora, a psicanálise que se ocupa de autismo também, para uma grande maioria dela, infelizmente, ficou para trás na história das pesquisas científicas. Não é o caso da escola inglesa, porque a Ana Alvares, em 92, num congresso, a gente estava batendo papo e a Ana Alvares me disse, hoje em dia eu me dou conta que muitos pais que levavam os filhos autistas na TAV para o tratamento, né, eram Asperger, eram geeks. Então essa ideia de que havia fatores dessa ordem incomodava menos os kleinianos, ou seja, vocês tinham, eu digo vocês muito largo, IPA, a possibilidade de ficar menos para trás do que os outros. Os lacanianos, a meu ver, perderam tempo, porque a escola francesa, por causa talvez da Maud Manoni, entrou numa estupidez de psicogênese. Se é psicanálise, é psicogenético. Que não existe no Freud, não existe na Melanie Klein. Estão preocupados com isso. Estão preocupados em criar instrumentos para trabalhar o analisando, o paciente, a criança, o que vocês quiserem. Não de dar causas. Então, esse casuísmo foi muito uma parte da escola francesa. Na minha própria escola, eu tive muito que brigar com o Charles Melmont, por exemplo, sobre isso. Ele sempre me dizia, o dia que você me provar que esses bebês que nascem se tornam autistas, eles não são iguais aos outros, me prova, eu entro na tua. Cristina, hoje a gente sabe, não são. Não são. É uma pergunta, né? Então, Cristina, lendo os seus livros, sobretudo talvez esses últimos, você poderia dizer que ali você expõe uma prova? Então, olha, as coisas vão mais depressa. Primeiro, eu não estou preocupada com isso, eu só estou contando a minha conversa com ele. O que eu sei é matemática. Eu estudei, estatística era bom na nossa escola, né? Não. Crianças, se uma criança é autista numa família, nasce um irmãozinho, menino, é 25% de chance de ser autista. Se são gêmeos, igual. 20 se é uma menina, 17. Se forem gêmeos monozigóticos, é 70. Então, a fantasma da mãe na França tinha muito isso. Como que o fantasma da mãe não incide de maneira maior se são dizigóticos e incide se são monozigóticos? A gente tem que aceitar que tem matemática. Isso foi uma primeira coisa. Depois, o que nós temos provado, eu levei 10 anos para aceitar. Porque as primeiras publicações datam de 2008, que havia fatores motores muito importantes na constituição do autismo. Eu levei até 2018 para aceitar. Aí eu já estava formada os movimentos gerais, que são movimentos que existem no bebê, e comecei a ver, porque eu aprendi que os meus bebês chegavam, 1, 2, 3, 4, os movimentos gerais eram paupérrimos. Então, mas eu aprendi, olha, para vocês terem ideia, abriu a Covid, aí que eu fui me formar para ler General Movements. E eu tinha uma companheira de estudos, que era Geneviève Hague, que é uma das morreu agora. Ela tinha naquela altura 84 anos, as duas, uma de 75 e a de 84 se formando para aprender. Então é coisa muito recente. Hoje nós estamos em pesquisas internacionais, as nossas equipes estão trabalhando, a gente trabalhou com mais ou menos 100 bebês, irmãos e irmãs, estudando General Movements, e agora a gente trabalha com os japoneses, a equipe do professor Doi, que veio passar 6 meses em Paris, a gente tem nada a ver com a psicanálise. Eles tinham mostrado que no quarto mês, você estudar os General Movements, você tinha uma correlação de quase 90%
com o que dava no MChat. O MChat é um teste que o mundo inteiro aprova, cognitivista, que é feito pelo Baron Cohen, que era uma pessoa que mandava, aliás, para Tavistock e para Ana Alvares todos os pacientezinhos que ele via depois. Então, isso é o que é o Golden Standard para 18 meses. E aos 4 meses é igual. Eu não estou nem falando da Preoi nem do IRT, está vendo? Ficar em coisa mais orgânica. Hoje, eles sabem que com 3 dias dá para ver. E agora a gente está trabalhando com imagem, mas aqui não tem, esse dos 3 dias está publicado com um bom fator de impacto. A gente está começando a ver imagem de movimento geral em feto. A gente está atarantado. Mas o meu problema não é este. É que eu penso que existe uma plasticidade cerebral e epigenética importante e que se eu conseguir atender nos primeiríssimos meses de vida, nós vamos poder modificar o destino desses bebês. Agora, por quê? Isso aí não só nós, também faço questão de dizer, nós os psicanalistas. Também os cognitivistas, o pessoal que criou o Denver, eles começaram... Explica o que é o Denver. O método Denver é um método de atendimento, um produto, né? Mas que é feito, não tem atrás uma multinacional para arrecadar milhões como a ABA. É um pouco mais inteligente, mais fino, tem pesquisador, certamente o meu amigo sabe melhor que eu o que é o Denver, mas tem muito professor de medicina interessado nisso. Mas o que é interessante é que a Michelle Dawson, que cria esse método, ela diz que ela acredita que intervindo para modificar o meio ambiente, a gente pode evitar que a circuitaria se torne de tipo autístico. Porque o que caracteriza a diferença entre nós e os organicistas é que os organicistas pensam que tem problema genético, tem problema orgânico, aquilo faz que a circuitaria autística. Aquilo que faz, esse problema orgânico e genético, que faz que a circuitaria... Certo. Nós pensamos que não, mas eu devo também dizer que os cognitivistas também pensam que não. Esses problemas orgânicos dos bebês, e não é só o problema dos movimentos gerais, eles vão repercutir no meio ambiente e vão demolir os pais. E por demolirem os pais, ou o Nebenmensch, como dizia o nosso amigo Freud, por isso vira uma circuitaria atípica e aí não tem mais jeito. Então eles começaram intervindo para sustentar a intervenção junto aos pais para eles aguentarem aquilo. Então nós não somos os primeiros a fazer isso. Em paralelo, havia os cognitivistas, há também algumas publicações inglesas interessantes de gente ligada à psicodinâmica, porém nós fazemos mais. Nós, psicanalistas, fazemos mais. Por quê? A gente acredita na transdisciplinaridade e na necessidade do psicanalista ser humilde. Ele pode fazer coisas apaixonantes com os utensílios que são os dele. Amor de transferência, identificação, são as nossas armas, certo? Porém, nós sabemos que, já que há patologias específicas com que esse bebê nasce, por exemplo, motoras, já vou dizer outras, se a gente tem uma equipe transdisciplinar que trabalha conosco e também essas dificuldades são atendidas junto aos pais, isso facilita muito o trabalho do analista. Hoje em dia a gente sabe que tem coisas muito... A gente sempre sabia da história da dor, não é, Rogério? Acho que você ouviu falar. Só que hoje a gente não só tem publicações imensas, como a gente está pensando que existe eles, os pesquisadores, estão pensando que existe, na verdade, um problema mais geral, que é o sistema neurovegetativo é extremamente frágil. Então a dor é sentida de outra maneira muito mais intensa, há medo da dor. Esses bebês entram em pânico quando sentem dor e aí vão subindo os graus de estresse. Aí teve gente que foi ver cortisol, eles ficam num estado de quantidade de cortisol produzido, não dá para fazer mais nada. E nós pensamos
que os psicanalistas sabem permitir de produzir outros neurotransmissores. Isso aí quem fala é o Kandel, que diz que a gente pode fabricar aqueles neurotransmissores do prazer, endorfina e todos os outros. E a gente faz isso com pulsão, com 3 tempos da pulsão, com partilha de prazer, ou seja, nosso instrumental. Cristine, fala dos 3 tempos da pulsão. Mas não basta só isso, hein? Isso é coisa velha minha. Então, quando você me diz esses últimos anos, eu vim ensinar agora coisas que eu aprendi dia 5 de fevereiro de 2025, porque está havendo pesquisas de uma tese de doutorado que me foi generosamente dada quando a pessoa não defendeu, de fisiologistas e pessoal que trabalha com fisioterapia e osteopatia, outro aí que é atacado por não ser científico, mostrando essas histórias dos graus de cortisol e de como esses bebês entram em pânico. Esse sistema vai alterar digestão, vai alterar a possibilidade, inclusive, de suportar doenças mais tarde. Aquela famosa história, deixa o nenê chorar que depois ele aprende. Precisa aprender. Esses bebês entram em tais estados de estresse que vai haver sequelas a vida inteira. Bom, então, você vê, são coisas que eu aprendi dia 5 de fevereiro. Os movimentos gerais, eu trouxe o Filippo Muratori de Pisa para cá, mas para vocês terem uma ideia, o Filippo foi o homem, então ele não é um psicanalista, ele é um professor de psiquiatria, neuropsiquiatria. Mas a adjunta dele, que chama Sandra Maestro, ela é didata da IPA italiana. Mas ela trabalhava como neuropsiquiatra, tinha 2 cabeças, né? Eles estiveram encabeçando essa história toda sobre movimento e publicaram em 2016 um artigo dizendo, olha, o problema do autismo é uma dificuldade de interação, mas a causa é motora. Isso, para mim, mesmo em 2016, eu sou psicanalista, negócio de motor, não. Psicanalista, a gente trabalha com pulsão, com transferência, com identificação. Mas não. Bom, tive muita dificuldade. Agora o Filippo aposentou há 4 anos. Ele veio trabalhar conosco em Paris, veio falar na Weimar. Ele já tinha perdido o passo, porque ele não estava a par dessas pesquisas dos 3 primeiros dias, as pesquisas fetais. Vai tão depressa, por isso que você vem... Quando eu fiz este livro, eu não sabia disso. Esse aqui ainda não fala de vida fetal. E nem fala dessa história sobre todo o sistema neurovegetativo. Então, o que eu acho? Que se o psicanalista quer continuar permitindo que a psicanálise seja alguma coisa de respeitável, tem que ter humildade de aprender o que existe. E os meus lacanianos, eu estava conversando com o Rogério outro dia, eu admiro vocês, porque mesmo se o termo neuropsicanálise não me agrada, porque ao contrário do litoral, fica misturado, vocês conseguem essa coisa na IPA, temos que discutir com a neurociência. Na minha sociedade fizeram um livro que 2/3 era para atacar o conceito mesmo de neurodesenvolvimento. Porque se pensa em neurodesenvolvimento, você não é psicanalista. 1/3 éramos nós, as equipes bebês, brigando. Então, várias amigas psiquiatras, analistas, e uma delas é mãe de uma criança autista, então ela é vice-presidente de uma dessas sociedades, uma rara que não detesta a psicanálise, pelo contrário, ela dizia, olha, nossos colegas psicanalistas, eles parecem o Asterix e o Obelix, vocês conhecem? Eles moram sozinhos naquele negócio fechado. O mundo inteiro já é o Império Romano e eles lá teimando de serem diferentes, eles são os bacanas. Tem uma pequena diferença entre esses psicanalistas, são nossos colegas, né? E o Asterix e o Obelix. É que esses psicanalistas nem a poção mágica têm. Então, eu acho que vocês, mesmo essa conversa de poderem se interessar por tudo isso, eu só posso admirar e achar bacana.
Porque na minha sociedade isto é permitido, porque a gente é uma equipe braba sobre bebês, mas não é a posição geral dos psicanalistas lacanianos. Falar de bebê em muitos grupos lacanianos importantes que vocês têm aqui no Brasil também é difícil. Muito difícil. Quando você fala essa questão, por exemplo, dessa questão neurovegetativa dos primórdios, né, que de alguma maneira vai criando uma devastação do ambiente. O bebê nasceu com uma dificuldade nisso, mas isso é coisa que a gente sabe agora. Recente. Agora, um bebê, você lembra do Freud? O que ele nos diz no projeto? Ele nos diz o seguinte: o Nebenmensch, ele não fala muito de pai com bebê, mãe com bebê, vocês estão de acordo? Não é do Freud. Ali ele fala. O tarefa do Nebenmensch é baixar as excitações. Se ele consegue. Que alteram a homeostase totalmente. Um bebê que só urra e grita. E outra coisa, que eu gosto muito do projeto, trabalhei muito com o projeto, que eu acho que é um contexto que nos permite não perder pé nas nossas ideias e poder escutar o que a ciência fala. Mas o projeto tem 2 capítulos sobre a dor e sobre defeito de filtro. E o que é a dor? Então, a dor, a gente fala da dor interna, mas ele diz também que a dor provém de grandes quantidades. Mas se o bebê não está exposto nem a luzes horrorosas, nem a frio, nem a barulhos, e que, no entanto, ele não consegue transformar aquela quantidade Q, uma pequena QN, que é a única que dá para passar por Psi ômega, vai ser um raio que vai passar naquele Psi, vai destruir tudo. É ali o que ele chama dos Wunschvorstellungen, polo alucinatório de satisfação, que é o que vai construir o aparelho psíquico na relação com o outro. E o que a gente tem que ver é a que ponto, diante de um bebê que só grita, que empurra a mãe porque tem dor, não há quem ajude esse bebê a não ter dor, destrói completamente a função de parentalidade. Agora, só uma questão com isso. Porque nesse momento inicial da dor aí, né, desse terror que né, o ambiente, os pais e tal, começa então a possibilidade de uma intervenção. Por exemplo, se a gente voltar para a década de 90, quando a psiquiatria tem uma virada super biológica, então aparece uma causa que é identificada, é atribuída a algo, né, causal, biológico, parece que aquilo vai levar a um problema, a uma doença, a um transtorno. Depois, com o tempo, você vai vendo que às vezes você tem correlatos biológicos. Cuidado. Qual é a nossa única diferença com eles? A gente faz valsa 1, 2, 3, 1, 2, 3. Problema orgânico existe, ele vai destruir o meio ambiente, não vai poder construir todas as Wunschvorstellungen, e por isso o cérebro vai ficar alterado. Eu gosto muito do Amiklin, que é um brasileiro, israelense, americano, porque ele é um especialista de autismo. Ele diz: nós não somos o resultado do nosso cérebro, é aquilo que vivemos na experiência psíquica que vai construir esse cérebro. Ele é neurocientista, hein, gente? Mas você não acha que a intervenção do analista aí, ele vai ter um efeito de reconstituição desses pais, no sentido de poder, de alguma maneira, processar, elaborar aquilo que ele vai vivenciando, mas tem também nessa criança, que de alguma maneira você devolve para ela um ambiente... Então, isso o analista não pode fazer sozinho. O analista vai reanimar o bebê para ele entrar nos jogos pulsionais com os pais. Mas a gente precisa de alguém que corte a dor, de alguém que possa... Essas crianças nascem com compressões. Como eles têm uma pobreza dos movimentos gerais intrauterina, a grande maioria, se não nascer de cesárea, já vai nascer com um monte de problemas. Que não se mexe no útero. Ela não consegue nem se... A criança não se moveu no útero. Ou quando se move, agora a gente está vendo isso. Mas o que é interessante é que os organicistas pensam assim: tem problema orgânico, vai dar problema... Ou seja, fatores de facilitação que sejam genéticos, vira autista. Lá. Esquecem que tem esse meio aí,
que é o trabalho psíquico de constituição do aparelho. Mas tem psicanalista que faz a mesma coisa. Só, sabe por quê? Ele tira o orgânico, mas ele acha que tudo é psíquico. Ele quer fazer psicogênese em tudo, né? Ou seja, também contra dois, sabe? É aquele tum-tum. Não sabe uma valsa. É anti-Freud, que é o do humanismo de duplo aspecto. Né? Então, é o monismo e tem duplo aspecto, o orgânico e o psíquico. Esse conceito de monismo de duplo aspecto é fundamental e vem do Freud. Então, é verdade que o autismo é um campo. Então, tem psicanalistas que dizem, melhor nem entrar psicanalista aí dentro, eu conheço. E é um campo que é reivindicado, com tirem analistas daqui. Tem um grande cineasta que fez 5 anos filmou meus bebês. E normalmente ele trabalha para a Arte, ele fez muitos filmes sobre bebês. E eles não querem, porque eles dizem, nós não queremos uma bomba aqui na televisão, porque você põe autismo e psicanálise, aí é uma bomba imediata. Eu devo confessar que eu fico meio contente, porque a gente está mostrando os filmes, ainda em rush, nesses trabalhos, coisas que você nunca viu, filmes de 1 hora, tal, feito por cineasta. Mas eu também prefiro que não saia, porque eu acho que vão pôr uma bomba na minha casa também. Então, olha, para viver feliz, vamos viver ocultos. Mas, de uma certa maneira, o autismo é um campo em que confronta a psicanálise a ter a necessidade de estar a par das pesquisas e de dialogar com os outros. O número de colegas que eu tenho, que são pretensamente especialistas do autismo, psicanalistas, que dizem o que eu sabia nos anos 70, mesma coisa. É claro que aí você dá a mão à palmatória para essa história, entende? Eu não quero que a psicanálise seja uma ciência, ela é uma praxis para mim. Mas que a psicanálise não possa dialogar com a ciência e não possa intercambiar é grave. Certo? Mas ela não é só uma praxis. Para nós, lacanianos, ela é uma praxis, ela não é uma ciência. É uma praxis. Bom, mas se pegar... Praxis é uma palavra muito honrosa para nós, não é feia. Praxis é honrosa, vem do Marx, né? Então, é honrosa, é um trabalho que de interface entre pessoas. Isso é a praxis, aquilo que eu ponho no outro devolve para mim. Mas, bom, o que eu queria dizer é que, enfim, a definição da psicanálise é, pelo próprio Freud, retomada por alguns autores, o Fábio, por exemplo, que é um método. Né? Então, o fundamento é um método, não o único fundamento, é um método, né? Ao mesmo tempo investigativo, ele de dupla face, ele é curativo e investigativo. Essa definição que está nas enciclopédias, que foi feita pelo próprio Freud, eu acho muito interessante. É um método agora... de pesquisa de dupla face. Enquanto você pesquisa e descobre, você cura. E lendo os teus casos, isso é muito evidente. Bom, mas agora vamos fazer uma coisa. O que é ciência no mundo de hoje? Sejamos humildes. Na verdade, é quem publica com fator de impacto. Então, aí vem todo o bando dos analistas e dizem, eu topo que tem uma ciência, mas essa eu não quero. Começa de novo, esse eu não quero. O que eu acho importante nesse diálogo é que a gente possa, inclusive, dialogar com quem publica com fator de impacto. Não pode ser assim, ou tem uma ciência que eu não sei o que é, e a outra com fator de impacto. Essa não presta, essa não é bonita, né? Eu acho que a gente tem que dialogar com quem publica coisas interessantes para nós, né? Tem diversas entradas, né, nesse campo. Se a gente poder começar a pensar, por exemplo, quando eu penso nessa ciência de fator de impacto, em termos de psicanálise, eu vou pensar em estudos quantitativos de eficácia, como tem tido essas publicações agora. Não, a psicanálise não consegue entrar aí dentro, ela é qualitativa. Ela é? Qualitativo. Então, mas hoje em dia começa um movimento no mundo de grandes publicações em torno disso, em revista World Psychiatry. Então, para mim, não é grave. Eu tenho, não sei quantas publicações com fator de impacto você tem. Eu tenho algumas, não fico
Bom, eu tenho umas 7 ou 8, talvez você tenha até mais. Quando eu faço isso, eu não estou fazendo psicanálise. Eu me submeti, quando a gente fez a pesquisa da PREU com 14.800 crianças e 600 médicos da rede pública, não sei, mas ninguém mais vai inventar um negócio desse tamanho, né? E aí, quem assina são vários professores de cátedra de psiquiatria infantil, tem epidemiólogo, tem um monte de pediatra, e assinam psicanalistas também. Pesquisa é assim, você faz desse jeito. Nós fizemos isso para poder provar, porque a gente trabalha com... Nosso instrumental é a voz da prosódia do Menhez. Eu posso chegar no Freud e dizer, isso eu achei nos xistes suas relações com o inconsciente, mas porque eu me interessei pela psicolinguística, que é uma ciência, e que a gente casou as coisas. Aí teve que publicar 1.500 pedaços de filme para ver que isso era verdade. Quando a gente não está fazendo isso, não estou fazendo psicanálise. Mas na hora que eu faço uma prosódia maravilhosa com o bebê e que a mãe pode se identificar comigo e fazer e o bebê vem, isso é o campo da psicanálise, é o meu instrumental. Mas então, aí é interessante isso que você está falando, que é qualitativo, de alguma maneira você faz os filmes. 1.500 pedaços de filme é quantitativo. Então, tudo bem, mas você começa com uma avaliação ali qualitativa dessa experiência, tudo vai partir da psicanálise, não trabalha Não, tudo não parte da psicanálise, sejamos humildes. Parte da clínica. A clínica, na cabeça de um psicanalista, diz, aquilo Freud disse ali. Ah, mas o pessoal da psicolinguística, que não sabe que o Freud existe, porque precisa saber que fora do mundo tem gente que não sabe que o Freud existe, diz a mesma coisa sem saber. No caso era o poeta Heine, cita o Freud, que quando ele vai falar do familionário, vocês estão lembrando do familionário? Eu sei que você sabe tudo isso, não tem nem graça, mas eles que são psicanalistas de adulto talvez nunca se interessaram muito por isso. E tem a coisa que aparece é que familionário não é alemão. Então começa dizendo, cara, além de cortar a unha, de ser pobre e de vender bilhete de loteria, nulo, não sabe alemão. Familionário não existe. Quando ele diz que foi recebido pelo tio Salomon Rothschild de maneira familionária. Aí passa lá o poeta Heine, que ouve o papo, realmente não é alemão, de repente diz, pô, é um gênio esse cara. Ele fez um xiste. Por quê? Porque o Heine acha que jamais o Salomão poderia receber uma pessoa de outra maneira, certo? Então, ele diz sideração e luz em alemão. Diz o Heine, que está o Freud copiando lá, né? São os banhos de Luca. Primeiro capítulo do xiste. Aí eu faço assim, porque são coisas que eu vi, e eu encontro isso lá nos psicolinguistas. Aí puxa, e começa a ver-se nos filmes caseiros dos bebês, que se tornaram autistas de carteirinha, não tinha momentos que eles olhavam. Aí a gente começa com uma coisa qualitativa, começamos com 5 bebês. Fomos ver, passou no laboratório e tinha aquela bendita da voz, porque sideração e luz, o Freud e o Heine não sabiam, mas faz assim, isso produz um efeito na voz, que o Freud não sabia, o Heine também e o Lacan também não. Então a gente sai daí. Mas para provar, a gente precisou botar 2 equipes, o Petit-Salpêtrière e Pisa, para trabalhar com equipes imensas em cima de 1.500 pedaços de filme, para mostrar que aquela ideia que vem da clínica, porque ele ligou uma coisa da clínica com uma ideia do Freud, aquilo será que dá para provar? Aí passa para o... Mas não é tanto esse meu problema. Meu problema é o seguinte, eu dou supervisão para um monte de psicanalistas gracinhas, atendem a criancinha de 2, 3 anos, autista já. Fazem um trabalho lindo, felizes da vida, acham que a criança está indo bem. Com 4, a mãe vai no neuro, o neuro diz, fizeram avaliação? Não. Teve exame genético? Não. Teve isso, teve metabolismo? Não. Larga esse pessoal, eles não entendem nada de nada que você está fazendo aí. Então, os meus bebês, eles têm avaliação, não feita pelo analista, mas por equipes.
Avaliação com Golden Standard. Porque aí o neuro... Vai ver, o neuro... Peraí, vamos mandar os testes para ele não perder tempo. E a avaliação feita por Golden Standard, por analistas que sabem fazer isso e que têm o carimbo dos grandes centros cognitivos. Já pedimos exame genético, porque o geneticista é amigo da gente. E quando ele vê, porque pode ter um problema sindrômico em certas crianças e tal, chega no neuro, tudo foi feito. O que ele vai falar? Ou seja, não rompe tratamento. O que acontece aqui? Rompem-se os tratamentos, porque essa pessoa está, como diz o livro, totalmente fora do mundo científico, totalmente fora dos parâmetros mundiais atuais. Bom, daí a importância da interdisciplinaridade. Transdisciplinaridade. Porque não é a mesma coisa. A quando eu mando um bebê para o trabalho sobre dor, eu estou em contato. Não é a mãe que sai correndo pegar pedaços, somos nós que pedimos. Exames genéticos, coitados, não vão fazer porque não querem me ver que eu sou analista. O geneticista, quem consegue o rendezvous é a minha equipe. Muito mais depressa que se passar por um organicista, porque é a nossa turma, com o Arnold Munique. Ou seja, a gente consegue fazer, já que não haja nem ruptura, e que há um diálogo, é isso que eu chamo de... Eu não vou virar geneticista, mas eu acho interessante quando eu escuto o Munique falar. E não existe gene do autismo, hein? Não tem. O Rogério é o nosso mais então vai, pesquisador. Por favor, Rogério. Só que como o chapéu, os coelhos foram postos no mesmo chapéu junto, né, Rogério? Vai sair os mesmos coelhos, né? Pois é. Porque o que a Cristine está descrevendo é uma luta aguerrida. É uma luta com os organicistas, é uma luta. Claro que você foi conseguindo ter efetivamente escuta, né? Mas eu achei esse que a Cristine descreve como uma batalha. Eu não sinto assim. Quando eu aprendo coisas sobre, por exemplo, é orgânico essa história dos problemas do sistema neurovegetativo. Eu fico empolgada. Ok, aí não é luta. Cristine, quando você fala da terapeuta e da mãe que leva para o neurologista e a psicanalista não está atualizada e que se rompem tratamentos, é uma guerra. Mas isso aqui não acontece para nós. Não acontece, porque a gente já está pedindo tudo. Claro. Eu acho que esse é o teu trabalho. É isso que você vem me ensinando. É quando você vem para cá e leva o pessoal lá para a montanha, para São Bento do Sapucaí, são essas coisas que você está transmitindo justamente. Né? Para que não fique aquela analista bem intencionada dentro do seu consultório, tratando da criança e tem umas conversas com a mãe, você está tentando passar essa. Bom, primeiro que para nós, tratar a criança e ter umas conversas com a mãe é delirante. Porque uma criança que não entra em contato com a mãe, o tratamento só pode ser conjunto. Como é que você vai se interpor se nem a mãe ainda tem contato? Você vai deixar a mãe atrás da porta? Isso não se faz mais nem na escola inglesa. Mas eles demoraram mais que eu. E o Maria Rode descobriu a necessidade absoluta de trabalho com os pais junto, os pais como coterapeutas no século XXI. E o livro que você diz, eu já fazia isso nos anos 80, né? Mas aí com crianças maiores, né, Cristine? Imagina se com o bebê eu vou mandar ele pegar o metrô sozinho. Não, Cristine, eu acho que naquela época você trabalhava com crianças maiores. Claro, 2, 3, 5 anos. Isso. Mas assim mesmo eu usava os pais dentro da sessão me ajudando. Mas tem descrições suas de muita presença da mãe e, eventualmente, que eu lembre, presença do pai. Os pais, quando podem vir, são mais do que bem-vindos, só que, em geral, eles trabalham. É difícil estar trazendo o tempo todo, mas claro que os pais são usados. São bons coterapeutas também. Mas isso eu acho que agora, no mundo da psicanálise com autismo, mais ou menos...
parou-se de cuidar de uma criança com os pais atrás da porta. Isso mais ou menos bateu. Mas eu acho que o que você pode trazer, Rogério, é que você vem desses dois campos. Eu tive algumas inspirações na minha dupla inserção profissional. Uma delas foi a Maria Cristina Machado Kupfer, por meio de quem eu conheci a Marie-Christine Lasnik, e que se tornou também uma inspiração para o trabalho a partir da clínica na fronteira do conhecimento ou no litoral, com outras perspectivas, e no caso aquilo que a gente está chamando aqui hoje de ciências. Essa inserção, ela pode encontrar diferentes arranjos dependendo do contexto e do objetivo que ela tiver. Cristine está falando ao mesmo tempo da experiência clínica dela e de todo um arranjo que tem levado à produção de conhecimento a partir do que a clínica começou a ensinar, e ela teve a capacidade de reaprender na articulação com as diversas ciências. Eu tenho me ocupado de produzir conhecimento acadêmico na universidade, no Instituto de Psicologia e na Faculdade de Medicina da USP, com a finalidade de prover evidências para políticas públicas. Então, para isso, não dá para eu ser psicanalista nessa produção de conhecimento. Então, eu preciso fazer uma coisa que o Rodrigo me ouviu falar quando me convidou para debater o artigo dele, que é concessão de métodos, conceitos e construtos. Então a gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que haja alguma articulação entre o que a gente conhece da psicanálise, o que a clínica ensina, e aquilo que as ciências são capazes de produzir em escala grupal, com um tratamento estatístico de dados e algum poder de generalização. Essa é a linguagem da gestão de políticas públicas. E eu, na ocasião que o Rodrigo convidou para discutir o trabalho dele com a Juliana, você estava também. Contei da minha experiência, que é a seguinte: quando a gente tem um bom racional de pesquisa, toda pesquisa começa por um racional. Quando a gente tem um bom racional de pesquisa e a gente mostra até onde as evidências nos levaram, qual é a relevância do problema e o intervalo que ainda não foi abordado, a gente consegue estabelecer parceria com as ciências. E quando a gente, a partir disso, prover evidências, elas são aceitas. Então, eu tenho que fazer coro a Cristine e dizer que se guerra há, como você mencionou, ela não está entre quem trabalha com psicanálise desse jeito e as ciências ou os cientistas. Ela está muito mais entre quem faz isso da psicanálise e psicanalistas. Tem uma fala muito comum, eu vejo às vezes entre psicanalistas, que é de como se não interessasse a psicanálise qualquer aproximação com a ideia de ciência, como se... A ideia de ciência. Oi? Eu não queria ouvir, você disse a ideia de ciência, é isso? Ideia de ciência. E a ciência? Qualquer ideia de ciência, seja não necessariamente de uma ideia de dizer que a psicanálise é uma ciência, mas de que a psicanálise não prescindiria de um diálogo, que vamos aproximar de uma hermenêutica, da estética, e como para mim aqui está suficiente isso, como se a psicanálise pudesse ficar isolada disso. O que eu acho que
movimenta um pouco esse interesse desse debate nosso, porque de alguma maneira há uma perda, né? Tem algum lugar aí que a gente vai se perdendo a possibilidade de ampliação, de avançar o conhecimento na própria psicanálise, né? Então, você pensaria disso? A gente sente menos o drama quando a gente atende só adultos, muitas vezes neuróticos, menos psicóticos, mas neuróticos em consultório. Porém, quando a gente trabalha com essas patologias pesadas, a gente é obrigado a saber que existem elementos de outros campos que vão me esclarecer. Por exemplo, o meu cliente de 1 mês, 2 meses, ele tem um divã, mas não é o do Freud. O meu divã levanta bracinho, levanta aqui, levanta a perninha, porque eu sei que ele está estatelado. Eu preciso reorganizar o corpo dele, e isso eu aprendi dos outros. Quando eu faço tudo isso, entro com a prosódia de manhês, e se ele tem uma medicação de omeprazol e não está mais sofrendo, eu entro em contato. Então, a partir daí, eu exerço a minha profissão, não é? Agora, na clínica de adultos também, na interface com a psiquiatria, os pacientes graves, os psicóticos, os esquizofrênicos, os bipolares, as depressões, os transtornos de humor graves, prescindir desse diálogo também de alguma maneira, quase anacrônico, né? Agora, sabe, você falava de políticas públicas. Quando a gente fez a pesquisa com 14 mil bebês, a gente saiu de 600 UBS, lembra? Atualmente, por exemplo, a ideia de que geneticamente... Vamos começar. Eu sou psicanalista. Eu tinha muita raiva de geneticista até 30 anos atrás. Achava que tudo que era geneticista tinha rabo e chifre, viu? Aprendi, isso que eu conto, como que eu fui trabalhar em congressos, descobri que tinha gente muito interessante em todos esses campos. Mas, bom, a genética me diz que o bebê que vai nascer que tem 25% de chance de ser autista, o que é altíssimo em medicina, não é, doutora? Bom, uma política de saúde pública que foi criada por essas redes que nós formamos de psiquiatras analistas e de psicólogos analistas foi de abrir centros dedicados unicamente a esses bebês. Ou seja, centros que entram em rede, aí é realmente trabalho público, rede com os hospitais dias que atendem as crianças de 4, 5, 10 anos autistas. Vai ter filho, ele vai ser atendido. A mãe e os pais são recebidos desde a gravidez. E a gente vai ver se faz parte dos 75%, que bom. Oba, festa é hoje. E o que a gente diz para os pais, a festa é hoje ou é daqui a um ano. Alain Bovici, antigo presidente da vossa sociedade IPA, a gente promete, por causa da plasticidade cerebral e epigenética, que a gente vai começar nos 100 primeiros dias, esse bebê não vai se tornar autista, a gente briga. Então tem um comprometimento, eu diria, militante político. Agora, a gente faz políticas públicas, porque a gente está abrindo esses centros e nós estamos tendo muito recém-nascido, bebezinho. Então, a gente está podendo avaliar movimentos gerais nele e vão sair publicações com fator de impacto com os japoneses, que são os mais importantes no mundo. Eles vieram ver as nossas coortes, como é que diz coorte? As coortes. Então, esses bebês, quando ele está na sessão, a mamãe e o bebê, o analista e o sensório motricista, o psicólogo que filma quem for, o analista trabalha como analista. Agora, o trabalho que ele faz está inserido em política pública. É política pública desse a gente. Sim, no Brasil é a mesma coisa. Quando o Lugar de Vida começou na década de 90, chegava criança grande, né, que não tinha para onde ir, ficava trancada em casa. De repente, alguém na USP começou a se interessar por receber essas pessoas, né? Ao longo de mais de 20, 30 anos, as crianças começaram a chegar cada vez mais novas. E a gente começou a ver irmãos se desenvolverem num curso autístico na sala de espera. Então essa foi uma das razões pelas quais começou-se a trabalhar com bebês. Não foi a única,
sempre houve notícias de pessoas que estavam trabalhando, como a própria Marie-Christine, e isso gerou, inclusive, a promulgação de leis, o Estatuto da Primeira Infância, que é uma extensão do Estatuto da Criança e do Adolescente, teve uma influência enorme de psicanalistas. E não só essa lei, mas teve outra lei também que instituiu que bebês começassem a ser avaliados para transtornos de neurodesenvolvimento, obrigatoriamente. Também teve a influência de psicanalistas. Alfredo Jerusalém. O Alfredo, que ele apanhou por causa disso dos outros psicanalistas, não é? Então, é muito importante que a gente trabalhe em políticas públicas, porque a gente, na psicanálise, tem uma perspectiva que ela é tão poderosa que ela se espalha para as outras áreas sem nem fazer notar, que é a prevenção. Então, na literatura existe um debate de que, eventualmente, as diversas perspectivas psicoterápicas elas podem ter chegado em platôs, em alguns efeitos de estabilidade, e o que haveria de ser feito para que pudesse avançar em políticas públicas seria, primeiro, combater estigmatização e preconceito para acesso ao tratamento, coisa que dizer que psicanálise não é ciência, não tem embasamento em evidências, só aumenta a estigmatização e preconceito. Segundo, prevenção. E a psicanálise ela é muito mais bem equipada para fazer prevenção do que outras perspectivas. Outra política pública, que pode não parecer, mas eu defendo que se trata disso também, é manter viva a psicanálise no debate com outros métodos no âmbito universitário. Se a psicanálise morrer na universidade, ela morre mais rápido nos consultórios. Eu estou há alguns anos no comitê de pesquisa da IPA e conheço e trabalho com psicanalistas, em geral, mais experientes, mais velhos do que eu. A Diana fez parte desse trabalho por um tempo também, de diversos países. E eu comecei a fazer uma enquete, ainda que impressionisticamente, a respeito de se a psicanálise ainda é ministrada nas universidades e se os institutos ainda recebem candidatos. Quando a psicanálise não é mais ministrada nas universidades, os institutos tendem a parar de receber candidatos. E as instituições, as sociedades tendem a se tornar cada vez mais fracas e com menos números. Então, é uma política pública da psicanálise manter viva a riqueza que a gente tem como aportar, inclusive para outras perspectivas, numa fecundação recíproca, a meu ver, metodológica com outras áreas. Rogério, eu queria aproveitar isso que você dizer. Eu queria pedir para a Christine se ela podia contar um pouco mais do episódio lá com o Ministério do Interior, as ameaças e todo o ódio, né? Então, você foi vista como demônio? Eu e o Bernard Gols, que é da APF, que é da IPA, não é, ia aproveitar, botavam só o sobrenome judaico, sabe, que é para aproveitar. Mas só uma segunda parte, gente. Não, eu tenho um Wikipédia que é muito engraçado, de 3 páginas. Foi feito contra mim. Não foi feito pelos meus amigos. Vocês batem em francês, vocês vão ver. É uma gracinha, meu Wikipédia. O Wikipédia inteiro é para me atacar, mas tem que ser feito de uma maneira... Porque eu já fui para os Estados Unidos para pedir com advogados especializados para tirarem. Eles avaliam e dizem, não, mas o seu Wikipédia está equilibrado. Mas, enfim, ela é psicanalista, a psicanálise é condenada no tratamento do autismo, pela alta autoridade de saúde, que não é verdade, ela não é
discutível porque ela não tem provas ainda de pesquisa científica, o que a gente está tentando também. Mas é muito engraçado, porque para me atacarem, ela pretende, é o meu Wikipédia, ela pretende que dá para avaliar o risco em bebês nos primeiros meses de vida. Ora, sabemos muito bem que a ciência prova que é só a partir dos 18 meses. Está cheio de publicação com fator de impacto, mostrando que dá para fazer antes dos 6 meses. Inclusive, tem revista da literatura científica. O que eu entendo por científica para não trabalhar? Com fator de impacto, mostrando, nas quais, aliás, as nossas pesquisas aparecem todas, nessa revista da literatura. Depois, não há prova nenhuma. Tem publicações científicas, um pessoal da psicodinâmica inglesa, eles fizeram uma coisa meio às escuras, mas fizeram com quantitativo. Eles pegaram, acho que 50 irmãos e irmãs. A probabilidade é de 20% em média. Então tinha que dar 20% de crianças autistas. Aí fizeram muita coisa trabalhando principalmente o meio ambiente. Nem conheciam tudo que eu estou contando ao lado. Né? E conseguiram achar 20%, acharam 8%. Você não sabe o que agiu, mas de 20% para 8%. Mas então eles atacam agora. O que é que está atacando aí? E quem são eles também? Então, nós sabemos perfeitamente quem são. Tem 3 tipos de gente aí dentro. A primeira é o fator econômico, porque a aba dá para discutir com cognitivistas sem problema nenhum. Com a aba é muito mais difícil. Por uma razão simples, é que a aba é uma instituição com meta lucrativa mundial que faz guerra para qualquer empresa que estiver roubando o cliente. Como se fosse, está vendendo avião naquele país, uma outra empresa que quer vender avião vai destruir, ponto. Entende? Assim, então, tem o pessoal da aba que ela é muito infiltrada, no Brasil também eu acho que ela é bem infiltrada. Ela é infiltrada em nível de deputado, ministro, senador, Ministério de Saúde, secretarias de saúde, eles pagam muito bem. Na França, eles não podem pôr dinheiro na mão dessa gente, mas oferecem férias maravilhosas. E nas ilhas do Pacífico Sul, estava todo mundo gozando na minha cara lá, que nem era eu que estava pagando a formação lá na montanha. A aba paga e paga a família inteira, e leva para as ilhas do Pacífico Sul. Bom, então, isso é um problema mundial. Sai nas revistas de estudos econômicos, saem-se. Outro dia meu marido me trouxe uma revista de economia que estava assim, o investimento juteux, como é que é juteux, que você investe, dá muito proveitoso do campo do handicap infantil. Então, esses são os primeiros. Há uma segunda categoria que nós criamos nós inteirinhos, sozinhos. A categoria dos pais de autistas grandes, bravos, velhos, e que nos odeiam. Olha, Freud nos dizia 2 coisas. Associação livre e pergunte-se que parte você toma nos males dos quais você se planca, não sei mais falar, se queixa. Os pais de autistas velhos nos odeiam. De autistas velhos. O que esse pessoal ouviu na boca de analistas não está escrito. E ainda conseguem ouvir. Você tem esse bebê que é desesperadamente doloroso, que não tem nenhum meio de comunicar com você, que tem todo esse sistema neurovegetativo em transe. São bebês muito difíceis de você lidar. Você vai ver o analista, com a criancinha de 2, 3 anos, você viveu tudo isso, e deixa entender ou diz que o problema é o aparelho psíquico da mãe. Então, isso fabrica militantes que odeiam a psicanálise. Não é totalmente absurdo entender que, de vez de se jogar de um prédio do 13º andar, passa o dia a psicanálise. Então, nós temos uma certa
responsabilidade nisso. Eu já fui, uma vez eu chego em Brest, fazer uma conferência no Michel Bodbol, que é o professor de psiquiatria infantil àquela altura. Tem um comitê que me recebe de pais. Tambores, televisão local, claro. Tambores, aqueles negócios para megafone e tal, para me proibir de fazer a reunião. Eu digo, eu quero conversar com eles. Todos eram pais que tinham passado por isso. É um pouco parecido, né, Cristina, com o motivo da exclusão da psicanálise dos DSMs na psiquiatria americana. É todo o ataque que vem por conta dessa psicanálise psicogênica, que vai explicar tudo, teorias sobre a homossexualidade, teorias sobre a psicose. Agressões que a gente perpetua. E que faz sentido, né, as pessoas dizerem... Não, tinha uma mãe lá me contando a história, eu olhei para a cara dela e disse assim, você nunca deixa alguém dizer que foi por conta de você que esse bebê se tornou assim. Você diga a ele que venha ver a Lasnik se te disser isso. Teatralmente, porque é absurdo o que essa gente viveu. Eu já tive uma... Mas e o terceiro grupo, só para pegar, você falou os dois primeiros, você falou que tinha um terceiro, Lasnik? Então, tinha um que é o dinheiro, a segunda é essa, e a terceira é que, de fato, o pessoal está lá na sua torre de cristal. Ah, uma coisa que eu falei muito. Hoje em dia tem Golden Standard para avaliar risco de autismo em bebês de 18 meses, crianças de 18 meses, 2 anos, 3 anos, é a DI e a DOS. São os Golden Standard. Muito psicanalista ouviu falar de grade de avaliação, já começa a ter alergia. Nossos colegas se formaram com os papas. Então a gente tem o carimbo que os organicistas não têm, porque em geral eles mandam uma psicóloga, não sei o quê, que aprendeu a fazer, mas não tem o carimbo oficial. Mas a grande maioria, essa criança não é mais autista, grande discurso brasileiro. Foi no neuro, disseram que era autista, foram fazer um teste neuropsicológico, fizeram os Golden Standard. Eu sei que a criança não é autista. Eu canso de mostrar em filmes meus que criancinhas que tinham uma síndrome complexa, o que nasceu o irmãozinho, que não sei o quê, aos 2 anos e meio, 3 anos, na DOS Toddler, ele está ainda no espectro. Agora, vai olhar o neném na minha sessão ou na escola, é uma perfeição, porque no meio ambiente protegido ou na sessão faz tudo. Agora, essas crianças guardaram uma fragilidade que faz com que, se o meio ambiente se altera um pouco, muda a professora, muda a escola, a cidade, vai mostrar problemas. Esses testes cognitivistas são feitos como uma rádio para mostrar eventuais fragilidades. Então, como que é? É porque no Golden Standard está mostrando que tem fragilidade. Se foi nós que mandamos, não, eu não vou fazer, nenhum analista faz teste da criança. Mas se foi um colega quem fez, médico ou psicólogo, quantos pais querem parar? Porque acham que a criancinha já está bem, a gente diz, olha, veja, na Golden Standard aqui, ainda tem umas fragilidades, vamos continuar mais um ano com todos os tratamentos? Bom, se está na Golden Standard, então vamos. Na verdade, isso nós utilizamos a nosso favor. Mas amanhã vai ver qualquer pessoa, tem tudo. Então, esse horror faz com que a gente nem entenda mais. Claro que o conceito do DSM-5 mas é assim que a gente funciona. E a gente sabe que pelo DSM-5 essa criança ainda tem risco de. Né? E o colega analista acha que não, porque vê na sessão e acha uma gracinha. Então, em geral, a gente filma o teste e filma na minha sessão. É um fato que as coisas maravilhosas que a criança faz comigo, com uma pessoa que ela não conhece, seja analista maravilhosa, mas o testador não pode ser psicoterapeuta. A tarefa dele é de passar de maneira como a vida é, mesmo gentilmente, mas como é. Dá uma discrepância. Mas nós sabemos dessa discrepância, nós já medimos. Então, eu não gosto de ciência. Falou que vai no geneticista, eu já ouvi psicanalista dizer, ou você vai no geneticista ou você continua comigo.
Tá vendo que tipos de dificuldades existem? Algumas dá para dialogar. Com multinacional de meta lucrativa, eu atrapalho, a gente está roubando o cliente. Mas se só sobrassem eles, era mais fácil. Acho que vocês dois testemunham várias pessoas não conseguindo atravessar essa ponte que vocês, através da qual vocês atravessam essa guerra. O que você acha que fez com que você conseguisse fazer, Cristina, enquanto que a gente testemunha tantos colegas fracassando nessa esquizoidia paranoide, assim, de quem é o demônio, né? Onde é que tá o demônio? Pois é, tá vendo? Por que às vezes é possível que a gente entre em transdisciplinaridade e às vezes isso fracassa? Tem duas hipóteses. Nós somos maravilhosos e eles não têm nível para entender o quanto humanistas maravilhosos nós somos, porque eles estão lá na ciência, não tem uma assim quase. A outra é, o que foi, eu sempre me pergunto, que foi que nós fizemos para perder o debate? Porque o Freud discutia com a ciência do tempo dele. O meu mestre analista Lacan, ele estava super interessado em matemática, em pesquisa científica, em etologia, em linguística. Ele estava. O que faz com que às vezes a gente se fecha e não se interessa mais pelo mundo? Porque quando eu faço tudo isso, eu me divirto, eu não me sinto em guerra. Bom, quando eu vejo o meu Wikipédia, eu vejo que tem anime. Só vocês lerem, vocês vão rir. Mas eu não me sinto em guerra, eu me sinto muito mais como no Alasca, descobrindo minas de ouro. Não é muito confortável, a gente acampa, né? A minha impressão, né, é que você tem uma escuta psicanalítica fora do, né, quer dizer, essa escuta que você, essa possibilidade de estar no Alasca, eu acho que é aquilo que a gente idealmente chamaria de uma escuta psicanalítica, né, aberta para o que vier do paciente. E parece que você abre isso não só com as crianças, enfim, mas com o que te circunda, né? Não sei, me dá a impressão que você tem... Acho que você é boazinha comigo, porque tem uma diferença. Eu não atendo mais crianças, eu atendo alguns bebês, e para te dizer, o resto da vida eu estou escutando gente no divã, em que 90% são analistas, sabe? Quando a gente fica velhinho, tem um momento em que os analisandos são analistas, faz parte da velhice. Mas eu tenho os bebezinhos, os meus analisandos, analistas, têm que pôr um chinelinho, porque eles sabem que tem bebê que pode lamber chão ali. Então, os bebês são reis. Quando eu atendo um bebê, depois eu atendo um bebê durante 1 hora, depois tem uma carrada de colegas para atender, foi tão delicioso trabalhar com aquele bebê e a mãe, que não só o bebê conseguiu desenvolver endorfinas, que vão fazer com que os neurotransmissores funcionem melhor. Estou falando de psicanálise, não. Isso aí é o Kandel. Que vai permitir que haja uma modificação da expressão dos genes. Sempre o senhor Kandel, Prêmio Nobel de Medicina. Mas eu vejo essa endorfina em mim também, hein? Porque eu tenho muito mais saco para aguentar os meus analisandos, que nem sempre são muito engraçados, viu? Porque isso é uma coisa. Então, isso já é um tchan. Eu não atendo mais criança, atendi até os 70 anos, não atendo mais. Mas atendo bebezinho e adultos. Mas eu acho que é tão incrível a experiência de atender um bebê, tão incrível que você... A velocidade com que as coisas se modificam, porque eu não sei se vocês fazem milagres, mas os meus analisandos demoram para se modificar. Viu? Uma coisa lenta, tem que ter paciência. Tem muita sessão que é lá, e você constrói de pouquinho em pouquinho. O neném, em alguns meses, é uma explosão. Então, isso é muito gratificante. Agora, você me diz que eu escuto os outros. Nem todos. Eu já sei que tem alguns que nem adianta. Porque o que eles querem é brigar. Então,
vai ser difícil. Mas os pesquisadores de ciência em geral são mais abertos, você não acha, Rogério? Acho. Pelos relatos, pelo que eu já fiz para tomar contato, por exemplo, com o que faz o Mark Solms, os neurocientistas são muito abertos para neuropsicanálise e para psicanálise, muito abertos. Não, mas não só para neuropsicanálise. Não. Existem diferentes perspectivas em neurociências. Neurociências é um campo muito vasto e diversificado. Existem embates figadais entre neurocientistas, não é um campo pacificado. E diferentes perspectivas de neurociência dialogam com a psicanálise. Então, uma coisa é a Cristina Alberini, que inclusive foi citada pela Natália Pasternak e o Carlos Orsi para se contrapor ao Freud num artigo em que ela elogia o Freud. A Cristina Alberini é a maior autoridade em modelo animal de reconsolidação de memória. Fez um dos pós-doc com o Kandel, justamente. Tá vendo? O Kandel, na verdade, quando ele chegou, ele conta que a primeira vez que ele chegou a ver o patrão dele, ele diz: eu quero trabalhar o cérebro para saber onde está o ego, o ego e o superego. O cara diz: vai estudar primeiro elemento monocelular. Você conhecia essa história? Não. Você vai estudar primeiro organismo monocelular, tá bom? Depois a gente conversa. Mas ele chegou com isso pro cara, na infância dele. E a Cristina Alberini é psicanalista, mas ela é psicanalista para informar a pesquisa com modelo animal que ela faz. Mas não é a única, é Richard Lane, Georg Nordhoff. No nosso grupo da USP a gente acabou de contratar uma neurocientista que trabalha com... Ela é escocesa, foi formada pelo Jonathan Green. Que é ele que eu não citei. Sim, é deles a pesquisa que eu dizia. Às vezes. Foi eles que fizeram a história dos bebês que só acharam 8% de vez de 20%. É do Jonathan Green. Eu não citei porque achei que eles não conheciam, não queriam encher o saco. Não, ela está trabalhando com o Leopoldo Fulgêncio, que é um psicanalista winnicottiano, e comigo na USP. Então tem diversas perspectivas em neurociência. Eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho importante, já que a gente está gravando, né? A psicanálise, ela é tão rica que ela permite que sejam feitas articulações com diversos modos de produção de conhecimento, até com ensaio clínico randomizado controlado. Né? Não é a mesma coisa do que um praticante de psicanálise, mas isso não é para nenhum tratamento baseado em evidências, inclusive a medicação. Sim. Então, uma coisa é a produção da evidência, outra coisa é a prática clínica baseada em evidência, que depende também da experiência do médico ou do clínico, da própria participação do cliente na decisão pelo tratamento e também o uso das evidências. Existem algumas investigações, algumas pesquisas que usam ensaio clínico randomizado controlado com cegamento, tratamento de satieticidade com psicanálise. Existe uma pesquisa que foi feita pelo David Taylor na Tavistock, publicada em 2015 na World Psychiatry. Existe outra pesquisa que foi feita pela Marianne Loisinger-Böhler, que é um paradigma concorrencial entre cognitivo-comportamental e psicanálise. O encarregado da cognitivo-comportamental é a referência na Alemanha em abordagem cognitivo-comportamental, e eles mostraram que não tem diferença estatisticamente significativa para depressão maior entre as duas perspectivas. Esse trabalho saiu publicado no Canadian Journal em 2019 e um follow-up saiu recentemente. A gente conversou sobre esse trabalho na primeira reunião que tivemos. E outra pesquisa financiada pela IPA e pela APSA se chama Mode Study. Ela é um estudo que compara psicanálise em alta frequência, 3 sessões ou mais, e uma abordagem orientada
psicanaliticamente uma vez por semana, e ela tem também um paradigma de neuroimagem. Então estão sendo investigadas as diferenças entre as duas perspectivas, com alocação randômica, e o outcome é clínico e também com neuroimagens. Então existem, a psicanálise ela é tão rica que até para esse tipo de estudo é possível fazer, e não é à toa que existem diversas meta-análises e umbrella reviews de psicanálise publicadas, por exemplo, pelo grupo do Falk Lichtenstein e o Alan Abbas, na Lancet, na World Psychiatry, com algumas registradas na Cochrane. Então é importante que a gente defenda o esforço enorme que é feito para produzir evidências na área da ciência, quando ela existe. Então, por exemplo, no nosso casinho, que são sempre os bebezinhos de risco, a gente pediu dinheiro, por enquanto não conseguiu, nós estamos pedindo dinheiro para fazer um estudo via o Ministério da Saúde, pegando e tirando ao acaso. Ou seja, irmãos e irmãs de autistas, a gente conseguiu mais ou menos 60 centros que topam fazer isso conosco. E eles não acreditam que seja possível, nós ainda vamos chegar lá. Mas propondo essa tripla tratamento para metade, tirado ao acaso. Que para mim era um escândalo antes, mas que eu cheguei à conclusão que não tem outro jeito. De qualquer jeito, os outros você não proíbe de sair de casa, vai acontecer o que acontecer localmente. As usual. As usual. Só precisa tomar cuidado para não tratar como se fosse as usual. Não, o as usual é o que a saúde pública daquele lugar está propondo, certo? Certo. Nós vamos pôr 3 pessoas trabalhando. Vai ter um grupo controle. Isso. O grupo controle é aquele que você tirou. Os que você tira. Mas está cheio de gente topando isso, que são os do RIEP, porque na França tem mais de 200 especialistas hoje. A gente ainda não conseguiu, a gente pensou que ia ter esse financiamento público agora, não saiu, mas a gente está batalhando por um financiamento público. O que vai acontecer na sessão, quando chega a mamãe, o papai e o bebê, é do nosso âmbito. Montar este projeto é de um outro âmbito, é saúde pública, é pesquisa, é aceitar. Para mim, levei 40 anos para aceitar a ideia que é tirar o acaso. Era insuportável. É bem difícil. Mas é verdade, é o único jeito. É o único jeito. Mas não é que os outros bebês não vão ser tratados. Se ali tiver psicanalista por perto que de hábito atende bebê, vai atender. Se tiver psicomotricista que de hábito atende bebê, vai atender. Ninguém vai proibir. Fazer como de hábito. A gente não vai montar esse protocolo. Não vamos dar um placebo. Não é o grupo controle tipo com um placebo. É o que é o as usual, que tem sido usado muito. Eles fizeram uma pesquisa importante do Denver, na França. O Centro Denver Europeu, e é o Georgieff, não sei se bateu com o nome dele, que é meio genial, o Nicolau, lá de Lyon, ele que dirigiu isso, fizeram uma imensa pesquisa da Denver, ele é super pró-Denver. Aí fizeram metade as usual e metade com a técnica Denver, chegaram à conclusão que não mudava nada. Os Denver chegaram a essa conclusão para eles mesmos. E que, em alguns casos, a psicoterapia clássica de inspiração psicodinâmica tinha funcionado melhor. Esses caras são cognitivistas. Publicaram. Que eu acho muito corajoso, não é? Te agradecemos muito. Obrigado pro Rogério também. Claro, por isso que ele veio sentar do teu lado.